Orgulho e Preconceito, livro de Jane Austen. Essa é a edição da editora Martin Claret. Como você pode ver aqui do lado, essa é na lombada. Eu peguei esse livro emprestado da Biblioteca Municipal de Sorocaba, da Biblioteca Municipal de Sorocaba. E aqui na contracapa diz o seguinte: a obra literária de Jane Austen deu ao romance inglês o primeiro impulso para a modernidade. Ao tratar do cotidiano de pessoas comuns, de aguda percepção psicológica, seu estilo destila sempre uma ironia sutil, dissimulada pela leveza da narrativa. Orgulho e Preconceito, de 1797. Olha, para quem não sabia, esse livro é do século XVIII. É a obra mais conhecida da autora. Jane Austen mostrou como o amor entre dos protagonistas era capaz de superar barreiras de orgulho e preconceito, a diferença social entre eles e o escasso poder de decisão concedido à mulher sociedade da época. A crítica veio considerá-la como a primeira romancista moderna da literatura inglesa. Então, para quem não acredita, esse livro é um romance romântico. Ou seja, esse livro foi, pelo que eu pesquisei a respeito, foi o primeiro romance romântico do romantismo inglês. Muitas pessoas até hoje no meio acadêmico, no meio literário, não reconhecem isso, mas Orgulho e Preconceito, por ter sido escrito em 1797, bem na época georgiana, se não me engano, e foi numa época em que, inclusive, o romantismo inglês, oficialmente, a versão oficial, diz que o romantismo inglês surgiu com o livro Preface to the Lyrical Ballads. Preface, por aí. Deixa eu ver. Os primeiros ingleses foram Lake Poets, um pequeno grupo de amigos, incluindo William Wordsworth e Samuel Taylor Coleridge. Esses novos poetas românticos trouxeram uma nova emoção e introspecção. E seu surgimento marcou o primeiro manifesto romântico na literatura inglesa, Preface to the Lyrical Ballads, de 1798. Então, oficialmente, o romantismo inglês surgiu com esse livro, Prefácio às Baladas Líricas, de 1798. Só que, naquela época, a sociedade era machista. A mulher, naquela época, era a mesma coisa que nada. A única função da mulher na sociedade daquela época, como de muitas outras sociedades ao longo de muitos milênios, era de cuidar dos filhos, casar e cuidar dos filhos. Fazer os serviços de casa, os serviços domésticos. E até hoje, algumas civilizações vem a mulher nesse sentido, que a única função da mulher na sociedade é casar e cuidar dos filhos. A mulher não pode trabalhar, não pode estudar. E naquela época, Jane Austen era uma autora, ela já escrevia livros na adolescência dela, como nós podemos aqui ver na biografia dela. Essa aqui é a única foto, praticamente o único registro dela em vida. Todas as demais pinturas dela foram baseadas nessa aquarela feita pela Cassandra Austen em 1810, pouco antes dela morrer. Então, Jane Austen nasceu em Steventon, condado de Hampshire, na Inglaterra, 16 de dezembro de 1775 e morreu em Winchester, 18 de julho de 1817, aos 41 anos. E como vemos aqui também na Wikipedia, ela é filha do reverendo George Austen, como nós vemos aqui. Ela é filha do reverendo George Austen, o pastor anglicano, e de Cassandra Lee, mais tarde Cassandra Austen. E ele é uma espécie de tutor, porque naquela época muitos estudantes, muitos jovens aprendiam, eles em vez de eles irem à escola, eles iam para casa de tutores. E o reverendo George Austen era um desses tutores. E como a Jane Austen, ela cresceu nesse meio, ela estava lá sempre presente junto com os homens que tinham aula com o reverendo George Austen, então ela adquiriu conhecimentos que poucas mulheres naquela época tinham. Por isso que ela desenvolveu esse talento de escrever. Ela começou em 1787, mais ou menos, e entre 1795 e 1799 começou a dirigir as primeiras versões dos romances que mais tarde seriam conhecidos como Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito. Mas o primeiro livro que o reverendo George Austen tentou publicar, o primeiro livro da Jane Austen,
foi Orgulho e Preconceito, só que com o nome de First Impressions, ou Primeiras Impressões, porque a história fala das primeiras impressões da personagem principal a respeito da sociedade ao redor dela. Mais exatamente, a maneira com que a personagem Elizabeth Bennet, no caso a personagem principal do livro, lida com os problemas relacionados à educação, cultura, moral e casamento da sociedade aristocrática do final do século XVIII. Inclusive aqui diz erroneamente século XIX, início do século XIX, mas na verdade foi no final do século XVIII. Tanto que o filme que eu assisti o filme inspirado no livro, lançado no cinema em 2005, que tinha Keira Knightley e Matthew McFadden nos papéis principais. Inclusive, eu me lembro até hoje da voz do Matthew McFadden. Eu assisti o filme legendado com aquela voz grossa o personagem que fez o Mr. Darcy, o Fitzwilliam Darcy, que é o par romântico da Elizabeth Bennet. Ele tem aquela voz grossa, aquela voz bem grossa, de cavernosa. Até hoje me lembro da voz dele. E a Keira Knightley, ela é aquela atriz bem magrela que lembra um pouco esqueci o nome da atriz agora. A feição dela lembra muito eu para lembrar de novo sou uma desgraça. Mas enfim, ela lembra muito aquela atriz que fez o Cisne Negro, aquela atriz de Israel que fez o Cisne Negro. Esqueci o nome agora. Se eu lembrar eu falo pra vocês. Mas então, continuando aqui. Ver aqui os negócios aqui. Então a Jane Austen, na verdade o reverendo George Austen tentou publicar em 1797, logo que a filha terminou o livro, ele tentou publicar, só que os editores, claro, por causa do assunto do livro, pelo simples fato da autora ser uma mulher, eles não quiseram publicar o livro, não quiseram saber, eles rejeitaram. E sem falar que o livro era um tema, o assunto do livro era extremamente atual, estava muito além daquele tempo, num período, aliás, muitos estudiosos consideram o livro, aliás a própria autora do livro, Jane Austen, os meios acadêmicos têm considerado a Jane Austen uma escritora conservadora, apesar da crítica feminista atual reconhecer uma dramatização do pensamento de Mary Wollstonecraft sobre a educação da mulher. Então, mas eu particularmente, pelo que eu li aqui, pelo que eu li desse livro, esse é um livro, não seria um livro feminista, na minha opinião, porque o feminismo, a proposta original do feminismo era de igualdade de condições entre homem e mulher, que a mulher atingisse os mesmos direitos, as mesmas, tivesse um tratamento igualitário com relação ao homem. Só que de uns tempos para cá, o feminismo passou a ter muito mais uma proposta de confronto, de oposição ao homem, do que uma proposta de diálogo com o homem. Então, muitas feministas, nos últimos anos para cá, elas têm assumido uma postura de agressão, uma postura de guerra contra o homem, de guerra dos sexos mesmo, e inclusive uma postura de ela querer suplantar o homem, de querer liderar sobre o homem. E eu já vejo esse livro aqui como um livro antimachista, porque feminista é uma coisa, antimachista é outra. Para você ser antimachista não precisa necessariamente ser feminista, porque o machismo nada mais é que o homem que achando-se superior à mulher em tudo, que lugar da mulher na cozinha, lugar da mulher no tanque, tal. Esse livro, portanto, é um livro que confronta a sociedade daquela época, a hipocrisia, a maneira como a sociedade dessa época trata a mulher. Então é um livro antimachista e não feminista, na minha opinião. E naquela época, em 1797, como eu já disse, embora o livro não fosse reconhecido, Orgulho e Preconceito não fosse reconhecido como a primeira obra, uma das primeiras obras românticas daquela época, na verdade a sociedade daquela época não permitia. E o livro O Orgulho e Preconceito foi publicado, na verdade, em 1813, porque como ele primeiro foi o Razão de Acessibilidade, que ele só foi publicado em 1811 com
ou a condição de que a autora não fosse mencionada. Em vez de mencionar a autora, colocaram só by a lady, ou seja, por uma dama. Ou seja, e a autora assumiu os riscos da publicação, só que desde que o nome dela não fosse citado. Ou seja, por todos os efeitos, aquele livro foi publicado por uma mulher, só que ninguém sabia quem era. E tanto que os livros posteriores, como Orgulho e Preconceito, que foi publicado em 1813, ele foi publicado com a seguinte menção, do mesmo autor, no caso, como se fosse um homem, do mesmo autor de Razão e Sensibilidade. E então, agora voltando aqui, uma coisa, naquela época, o Brasil, que contexto o Brasil vivia naquela época? O romantismo surgiu na Inglaterra no final do século XVIII. Só que em 1797 o Brasil estava muito longe, muito atrasado demais com relação a isso. Tanto que em 1797 o livro mais lido no Brasil naquela época era esse aqui, Marília de Dirceu, publicado em 1792, que era o livro de Tomás Antônio Gonzaga. Ou seja, o Brasil ainda estava no arcadismo, o Brasil estava no neoclassicismo, o arcadismo, estava muito atrasado. O romantismo só chegaria no Brasil em 1836. Você vê como o nosso país sempre foi muito atrasado. Mas agora falemos especificamente sobre o livro, Orgulho e Preconceito, que teve um filme que eu assisti em 2005 e tal. Lembrei, Natalie Portman. A Keira Knightley é muito parecida com a Natalie Portman, só que a Natalie Portman é muito mais gorda que a Keira Knightley. Então, mas a semelhança é muito grande entre a Keira Knightley, que foi intérprete da Elizabeth no filme, baseado nesse livro, ela é muito parecida com a Natalie Portman. Mas vamos falando sobre o livro. Esse esquema aqui, para não me alongar muito, esse esquema aqui mostra exatamente as relações entre os personagens e como a história se desenrola. Os protagonistas são Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy. Elizabeth Bennet, que no filme aqui era a Keira Knightley, e Fitzwilliam Darcy, que era o Mr. McFadden, com aquela voz low. E então, a Elizabeth Bennet tinha 4 irmãs: Jane Bennet, Mary Bennet, Kate Bennet e Lydia Bennet. Lydia Bennet era mais fresquinha de todas, era mais nova, mais jovem, tinha 15 para 16 anos e era mais fresca, mais arrogante, escandalosa, espalhafatosa. A mãe dela não ia muito longe não, vivia reclamando de tudo, reclamando da vida e apoiando as extravagâncias das filhas mais novas. A senhora Bennet, irmã da senhora Phillips e de Edward Gardner. Edward Gardner, casada com a Amy Gardner. E o casal Gardner eram aqueles que tinham mais relações com o casal Bennet. E o Sr. Bennet era primo do William Collins, que era um pastor anglicano, que ele acabaria se casando com a Charlotte Lucas, que era a melhor amiga da Elizabeth Bennet. E Elizabeth Bennet era confidente da Jane Bennet, que era a irmã mais velha. E por sua vez, o William Collins era benfeitor da Lady Catherine de Bourgh, não sei se a pronúncia está certa, que era tia do Colonel Fitzwilliam, mãe da Anne de Bourgh, que estava prometida a Fitzwilliam Darcy, que era sobrinho da Lady Catherine de Bourgh. E por sua vez, Fitzwilliam Darcy era irmão da Georgiana Darcy, que a Georgiana Darcy era protegida pelo irmão, o Fitzwilliam Darcy e o Colonel Fitzwilliam eram guardiões da Georgiana Darcy. O George Wickham, que foi filho do protegido do pai do Fitzwilliam Darcy, ele era o filho pródigo, tá? Acabou pegando dinheiro da família, gastando com jogo, talvez com prostituto também, sei lá. E ele era o maior inimigo do Fitzwilliam Darcy. Ele acabou sequestrando, praticamente raptando a Lydia Bennet, que era totalmente louca, doida varrida. E então, a Elizabeth Bennet, ela foi namorada pelo William Collins, que a Elizabeth Bennet rejeitou o cara, deu uma gelada no cara, e a Charlotte Lucas acabou se casando com ele. E ela também foi empurrada por Colonel Fitzwilliam e foi empurrada por George Wickham, que ela chegou a dizer
o que aconteceu é o seguinte com esses dois aqui. O Fitzwilliam Darcy, ele acompanhou o Charles Bingley. Charles Bingley era o melhor amigo dele, que amava Jane Bennet, irmã mais velha da Elizabeth, e irmão da Caroline Bingley, que gostava do Fitzwilliam Darcy e falava mal dos pobres pro Fitzwilliam Darcy. Aí o Darcy acompanhou o Charles Bingley até foi até Netherfield, que era uma fazenda. Aliás, dizer uma coisa para vocês. Houve 3 complicações nesse livro, para a leitura desse livro. Eu consegui terminar de ler esse livro em menos de 15 dias, porque eu tinha que entregar e devolver esse livro à biblioteca em 15 dias. Eu consegui terminar de lê-lo em menos de 15 dias. Mas houve 3 complicações com relação a esse livro. Uma foi a dificuldade da linguagem, porque embora para a época tenha sido uma linguagem até coloquial, uma linguagem bem avançada para a época, para o final do século XVIII, mas a tradução em português foi muito assim difícil e usou excessivamente. Então aí que vai a terceira complicação. Ela usou demais os pronomes de tratamento, como em inglês, como Mr., Mrs., Miss, Lady, Sir, tudo mais. E os sobrenomes britânicos, genuinamente britânicos, são complicados demais, tanto na pronúncia quanto na ortografia. E tem a questão da geografia também. A geografia é complicada, porque para quem conhece bem a Inglaterra, até hoje, naquela época já era assim, até hoje é assim. A Inglaterra é dividida em condados. E, por exemplo, a família Bennet, Elizabeth Bennet, ela morava com a família numa propriedade rural, uma fazenda, chácara, sei lá, chamada... é uma propriedade rural chamada Lambburn. Fazenda, chácara, sei lá, Lambburn. Acho que é uma chácara, um sítio, sei lá, Lambburn. Ficava próxima à cidade de Merton, que é uma cidade fictícia no caso. Fica no condado de Hertfordshire, próximo a Londres. E por sua vez o Darcy, Fitzwilliam Darcy, ficava no condado de Derbyshire, numa fazenda, acho que era aí no caso era uma fazenda, que é enorme, né? Fazenda de Pemberley. Então são nomes complicados que, à medida que você lê o livro, pelo excesso de repetições desses nomes complicados, você acaba se localizando. Mas só da metade do fim do livro que você consegue pegar no tranco, consegue associar uma localidade a outra, fazenda, chácara, sítio, condado, cidade, enfim, uma complicação só. Mas enfim, voltando aqui. Aí o Bingley vai lá com o Darcy, eles vão para um baile lá em Hertfordshire, e o Darcy dá uma secada na Elizabeth Bennet, dizendo que ela não era pro bico dele. E Elizabeth, e ele é uma pessoa assim bem fechada, bem reservada, e como a Caroline Bingley falava mal dos pobres para ele, e ele era rico pra caramba, rico demais. E a sobrinha, e essa Lady Catherine de Bourgh é uma mulher riquíssima, uma das mulheres mais ricas daquelas redondezas. E ele tinha sua própria propriedade, no caso a fazenda de Pemberley, ele era muito rico. E ele foi lá para esse baile lá de Netherfield, né? E não, Netherfield na verdade foi de Hertfordshire. Foi o baile lá de Hertfordshire e viu a Elizabeth Bennet e acabou gelando, que não era o bico dele. E ela também achou o cara insuportável, arrogante, prepotente e tal. Ou seja, por isso que o nome do livro, o primeiro nome do livro foi First Impressions, primeiras impressões, porque a primeira impressão que ela tinha do Darcy era o pior possível. Um cara arrogante, orgulhoso, soberbo, tal, cara fechado, carrancudo. E a primeira impressão, que era um preconceito também, no caso, do Darcy com relação a Elizabeth, era que como a família dela era problemática, o pai era omisso, a mãe era escandalosa, as duas irmãs mais novas eram espalhafatosas também, não tinham um mínimo de juízo. Então ele achava que a família inteira era desse jeito, e não só por causa da condição social, mas também por causa desses problemas familiares. Então o Darcy deu uma gelada na Elizabeth, fez de tudo para separar o Charles Bingley. Ele fez de tudo para separar o amigo Charles Bingley da Jane Bennet, e os dois, ele sumiu.
E aí depois a Elizabeth ficou sabendo que ele tinha ajudado a separar os dois. Enfim, mas eu não quero entrar muito em detalhes porque senão ia estragar a surpresa. Mas enfim, o livro basicamente é isso. O preconceito tanto do Darcy com relação a Elizabeth Bennet, quanto da Elizabeth Bennet com relação ao Darcy. Sem falar do orgulho que cada um tinha. Que existe orgulho de rico e orgulho de pobre. Por isso que o nome final do livro passou a ser Orgulho e Preconceito. Porque o orgulho, eu entendo assim. Vamos ao significado dessas duas palavras agora. Orgulho pode ser interpretado de duas maneiras. Orgulho pode ser arrogância, prepotência, soberba, enfim, a pessoa se sentir superior aos demais. Quanto também orgulho pode ser assim, você sabe que está errado, mas não dá o braço a torcer. Você sabe que precisa mudar, mas não quer mudar porque acha que a sua situação atual é mais confortável, mais tranquila, então você não quer abrir mão daquilo que você da sua vida agora, ou então você, quando, por exemplo, aquela fala de orgulho ferido, a pessoa vai lá para você, lhe dá um sermão, ou faz alguma coisa para você não gosta, aí você fica com seu orgulho ferido, você fica carrancudo, fica fechado, não admite que aquela pessoa converse com você, ou então você não aceita alguma coisa por orgulho, a pessoa quer dar alguma coisa para você, você é orgulhoso e acaba não aceitando porque você se acha que está bem do jeito que está, não precisa de ajuda de ninguém, não precisa de socorro de ninguém. Agora tem também o preconceito. Preconceito, o que é preconceito? Muitas pessoas hoje em dia falam, mas você acha que o homossexualismo é pecado. Eu, particularmente, considero o homossexualismo uma prática pecaminosa. E por isso, muitos me chamam de homofóbico. Mas você é homofóbico. Não, mas isso não tem nada a ver com homofobia. Homofobia é você negar ao homossexual os direitos garantidos pela própria Constituição, ou então tratá-lo com violência, com brutalidade, truculência, difamar, enfim. Tratar a pessoa indevidamente. Ninguém merece ser tratado de uma maneira violenta. Por mais que você tenha razão, você nunca deve tratar ninguém de uma maneira estúpida, violenta, grosseira, muito menos com violência física ou verbal. Mas assim, muitos chamam, aqui os evangélicos e outras pessoas que são contra o homossexualismo chamam de preconceituosos, falam que você tem preconceito contra homossexuais. Mas enfim, não só esse caso homossexualismo, outros casos também. Se você tem um conceito a respeito de algo e não tem como provar que o seu conceito é correto, que aquilo que você considera errado realmente é errado, você tem como provar, tanto na Bíblia como por meio de dados científicos, demográficos e tudo mais, você não tem como provar que você está certo, aí você está sendo preconceituoso. Você formou um preconceito, você formou um conceito antes de saber se o seu conceito era verdadeiro, era justo e tal. Mas a partir do momento que o meu conceito é correto, eu tenho como provar que é correto, eu não estou sendo preconceituoso. Sinto muito se você pensa assim, mas eu considero preconceituoso somente aquela pessoa que tem um conceito errado a respeito de algo ou de alguém. Mas na verdade, nunca devemos ter conceito, nunca devemos atacar ninguém, nenhuma pessoa assim em particular, e sim aquilo que a pessoa faz. Mas vamos resumindo aqui o livro. Porque a minha intenção não é dar nenhum spoiler, apesar de eu ter adiantado bastante o desenrolar do livro, o enredo do livro. Mas a minha intenção é transmitir para vocês o que eu penso do livro, que não é um livro feminista, é um livro antimachista, é um livro que desmascara a hipocrisia, a maneira como a mulher era tratada naquela época, a maneira como aquela sociedade era regida por valores que aparentemente eram valores bons, saudáveis, mas que na verdade demonstravam um profundo preconceito, um orgulho de pertencer àquela linhagem, que a Inglaterra naquela época era o principal país do mundo, era o principal país do Ocidente no caso, e tinha colônias, tinha lá o Commonwealth, tinha possessões, tinha comércio com vários países da Europa, até com as colônias de Portugal, no caso, que era o Brasil, e outras tantas. Tinha acabado de ocorrer a Revolução Francesa, o pessoal estava lá naquele clima lá de período do terror e tal. Depois
Isso na França, no caso. Mas a Inglaterra estava em vias de ter um conflito com a França no século seguinte, por causa do Napoleão. Napoleão entrou em guerra com a França, aí lá para a década de 1810, o Duque de Wellington derrotaria a tropa de Napoleão com a ajuda da Prússia e tudo mais. Mas enfim, qual a mensagem principal? Que lição podemos trazer deste livro para nós? Especialmente para nós cristãos. Esse texto bíblico que Deus colocou no meu coração, que com certeza esse texto bíblico resume magnificamente a mensagem desse livro, a importância desse livro para os cristãos. Está no texto de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Portanto, nós devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, tudo que nós fazemos, devemos nos submeter à vontade de Deus e não permitir que o nosso orgulho, que nossa vaidade, que nossa prepotência, nossa arrogância, ou mesmo o nosso pré-conceito, nosso conceito errado a respeito de algo ou de alguém, impeça que Deus exerça a vontade dele sobre nossas vidas, que o Espírito Santo nos purifique, a nossa mente, que o sangue de Jesus nos lave do pecado, nos leve para junto de Deus e possamos assim ser verdadeiramente felizes numa sociedade em que homens e mulheres sejam iguais, porque está escrito lá na palavra de Deus que o homem e a mulher devem ser iguais. Mas onde que está isso aqui? Mas Paulo não manda a mulher calar a boca? Está lá no Gênesis capítulo 2, na criação do mundo. Deus criou, como se diz, isso não está na Bíblia, mas dizem isso e eu concordo. A mulher não foi tirada da cabeça para se sobrepor ao homem, nem foi tirada dos pés para ficar submetida ao homem, mas foi tirada do lado para ser igual ao homem, para ser auxiliadora, para ser companheira, para ser, enfim, para ser a mulher e o homem juntos, unidos, caminhando juntos. Portanto, se você é machista, se você acha que se você é homem e acha que por ser homem merece fazer o que bem entende da sua vida, sair com quantas meninas quiser, aprontar 1001 e acha que o lugar da mulher é servindo você, fazendo com você o que você bem entender que ela faz, que você quiser que ela faça, saiba que a proposta de Deus, tanto para o homem quanto para a mulher, é deles serem uma só carne. O homem e a mulher casados, formando uma família, uma só carne, deles ficarem à frente da família, que é o melhor projeto de Deus para o ser humano, o homem e a mulher, a instituição maior da sociedade é a família. Então, que esse livro possa ter falado com você nesse sentido. Por isso que eu sempre repito, nunca leia nenhum livro antes de ler a Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros, aliás, já está chegando. Nós estamos perto do dia da Bíblia. Hoje é terça-feira, estou gravando esse vídeo numa terça-feira, dia 24 de novembro de 2015. Depois de amanhã é dia de ação de graças. Portanto, que nós sejamos gratos a Deus por hoje sermos livres em Jesus Cristo, por Deus permitir que tanto o homem quanto a mulher possam servi-lo em espírito e em verdade, na liberdade limitada pela ação do Espírito Santo na vida do ser humano, que se libertos da escravidão, do pecado, para cultuarmos a Deus livremente, em espírito e verdade, tanto homens quanto mulheres, vivendo em harmonia. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final, que Deus abençoe. Desculpe se esse vídeo foi muito longo, é que realmente, por se tratar de uma resenha, eu acredito que esse livro possa ser útil para muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres. Inclusive um livro desse, ser usado por Deus para fazer diversão na sua vida. Deus abençoe e até de repente, se Deus quiser. E fique com essas paisagens maravilhosas, com esses passarinhos. Esse finalzinho de tarde no Parque das Águas aqui em Sorocaba.